Ter os dentes retinhos e branquinhos é o desejo de muitas pessoas. E ter isso com a saúde bucal em dia também é importante. Por isso que hoje existem os procedimentos de facetas. E hoje vamos falar sobre as facetas de porcelana com a dentista da Odontotop, a Karine. Karine, bem-vinda novamente ao Ver Mais. E já nos explique aí para o pessoal de casa que ainda não conhecem as facetas. O que são as facetas de porcelana? Boa tarde, Eduarda. É sempre um prazer estar aqui. E as facetas em porcelana ou em resina, elas estão indicadas para quando o paciente tem alguma queixa, principalmente relacionada à estética. Essa queixa estética pode ser com relação a pequenos desníveis nos dentes ou pequenas necessidades de alinhamento, bem como melhorar a forma, a harmonia do sorriso, a textura e a cor dos dentes. Então, as facetas em cerâmica ou porcelana, que é o mesmo material, estão indicadas para a melhor estética dessas questões e também, obviamente, melhorar também uma questão funcional de mastigação. A gente sabe que é estilo uma capinha no dente, né? Que fica quadradinho, branquinho, bonitinho. Como é feito o desgaste para ela ficar no dente? Então, essa é uma pergunta que muitos pacientes nos fazem. Tem muito medo, né? Muito medo, isso mesmo. É um mito que há muitos anos atrás, para realizar o tratamento com as facetas, o dente deveria necessariamente ser muito desgastado. Porém, de alguns anos para cá, profissionais mais cautelosos e principalmente com a inovação das novas técnicas, o desgaste no dente ele é muito sutil. Principalmente porque existem técnicas para evitar ao máximo desgastes desnecessários. Hoje, com a evolução das cerâmicas, um desgaste sutil, um desgaste conservador e um desgaste minimamente necessário é feito nos casos em que a gente deseja, então, instalar essas facetas. Lembrando que o tratamento com as facetas em cerâmica ou porcelana tem suas indicações. Então, muitos casos, apenas um clareamento é o suficiente, muitos casos, apenas uma gengivoplastia, que é um procedimento para melhorar a estética da gengiva, também já resolve. Então, o tratamento com as facetas em resina ou cerâmica são realmente indicados por profissionais que têm a consciência de indicar esses procedimentos quando realmente eles são necessários para resolver uma queixa estética e também funcional do paciente. E quando ele é contraindicado, quando não pode fazer? Basicamente, a faceta ela não é indicada para pacientes muito jovens, pacientes que têm outras possibilidades de resolver a questão estética sem antes entrar com as facetas, né? Então, por exemplo, pacientes muito jovens ou então quando um simples clareamento já vai resolver a questão estética do paciente. Então, por isso que é importante que o tratamento com as facetas seja conduzido e muito bem indicado por um profissional que está realmente preocupado em fazer a indicação correta de cada caso. E tem diferença entre as facetas de resina, de porcelana, que às vezes o pessoal fala, eu coloquei uma, essa dizem que vai durar mais tempo. É realmente essa questão de material ou não? Basicamente são dois materiais diferentes. A cerâmica está mais indicada quando um dente está com um aspecto um pouco mais escurecido. Então, a cerâmica consegue camuflar mais a cor de um dente escurecido, enquanto a resina, ela está indicada para quando os dentes precisam de detalhes menores ou quando a alteração estética não será tão evidente. Então, tanto um quanto o material, quando bem conduzidos, ambos têm uma longevidade. Então, ambos vão durar bastante desde que o profissional consiga conduzir bem, desde que principalmente o paciente tenha cuidados em fazer consultas periódicas e manutenções periódicas, tanto em cerâmica quanto em porcelana. Por isso que é importante depois de colocar também a pessoa a seguir fazendo um acompanhamento, né? Às vezes as pessoas colocam as facetas, estão com os dentes brancos, retinhos e acham que não precisam mais ir no dentista. Quais são esses cuidados? De quanto em quanto tempo precisa de manutenção? O paciente precisa ter a consciência de que um dente natural, com ou sem restaurações, precisa de manutenção, precisa de cuidado, precisa de consulta periódica. Então, quando um paciente tem facetas em cerâmica ou resina, ele também precisa comparecer ao dentista pelo menos a cada 4, 5 meses para fazer consultas de prevenção, limpeza, verificar a adaptação dessas peças e estar junto ao dentista para conseguir fazer o acompanhamento do caso da maneira correta.
E tem como colocar facetas só nos dentes de cima, só nos dentes de baixo, um e outro? Como funciona? Qual é a indicação de vocês? Sim, basicamente, por se tratar de uma queixa estética, então a gente vai observar individualmente cada caso para entender se esse paciente precisa de apenas uma faceta, precisa de 2, 3, 4, 5, uma arcada inteira. Então, não existe uma regra em que precisa ser feito em todos os dentes ou em apenas 1, 2 ou 3. Isso a gente vai avaliar junto com o paciente, levando em consideração a individualidade de cada caso. Então, às vezes, o paciente bateu o dente, tem canal num dente só, então tem só um dente da frente que o dente está escuro, esse dente não responde ao processo de clareamento, os outros dentes clareiam, aquele não clareia. Então, por exemplo, a indicação naquele caso provavelmente vai ser a faceta de apenas um dente. Dente, pode fazer assim. É possível, faz apenas um dente, que é a queixa, provavelmente aquele dente não responde ao processo de clareamento, então a gente faz uma faceta naquele dente para ficar igual aos outros. E o mais importante, né, Karine, é sempre manter essa saúde bucal em dia para quando quiser mexer na estética também estar tudo bem e poder seguir com os procedimentos. Sem sombra de dúvidas, a gente nem consegue conduzir um tratamento estético sem antes verificar como é que está a condição bucal, se esse paciente está livre de lesões de cárie, se esse paciente está livre de afecções bucais. Então, primeiro a gente precisa entender, a gente chama de adequação do meio bucal, né? Remover qualquer fonte de infecção, qualquer lesão de cárie, para daí dar sequência na parte estética.